Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nessa aula, dando sequência ao estudo das sequências, a gente vai trabalhar com as chamadas sequências das figuras. Então ele vai sempre nos dar um problema, onde ele pede que você descubra qual é o padrão que ele utilizou para criar essas sequências de figuras. Vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso. A primeira questão diz assim: observe a sequência composta por 8 figuras, da primeira até a oitava. Supondo que a regra de formação das figuras... Vou ter que parar, porque eu deixei a tela do... Aqui, ó, é que eu deixei a tela do... Na outra? Da outra aula. Deixa comigo, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Dando continuidade ao nosso curso, nós vamos fazer agora uma aula sobre as chamadas sequências de figuras, que faz parte do conteúdo chamado de sequências lógicas. Ok? Então vamos para o nosso primeiro exercício. Observe a sequência composta de 8 figuras. Supondo que a regra de formação das figuras seguintes permaneça a mesma, a figura que deverá ocupar a posição 519 nessa sequência será. Então, o que você tem que observar é a chamada regra de formação, que também é conhecida como padrão de formação. Então, ele criou na cabeça dele uma regra, um padrão, e você tem que tentar adivinhar essa regra para poder encontrar a figura que vai estar na posição 519. Então é aquela história. Eu tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar o passado para eu poder prever lá para frente, para eu poder enxergar o futuro, certo? Então, vamos analisar a questão da seguinte maneira. Olha só. Todas as figuras, todas elas foram divididas em 5 partes. Na primeira figura, ele pintou essa região. Depois ele pintou a região de cima, depois ele pintou a próxima e a próxima. Começou novamente. A próxima. Então você observa que ele dividiu aquela figura geométrica em 5 partes, né? Ele pegou, nós tínhamos aqui um pentágono, 5 lados, ele dividiu o pentágono em 5 partes, e começou a pintar essas partes num movimento horário, num sentido horário. Então ele tinha uma figura mais ou menos assim. Aí o que ele fez? Ele imaginou o centro dela aqui. Ele pintou essa parte. E a partir dali, ele começou a girar nesse sentido. Então ele está girando no sentido horário. Perfeito? Muito bem. Observe que primeira, segunda, terceira, quarta, quinta figura, ele fechou aqui, ó. Claro, eu tenho 5 posições. E a partir da quinta, ela se tornou repetitiva. A sexta voltou a ser a primeira, a sétima voltou a ser a segunda, a oitava voltou a ser a terceira. Então eu paro e penso assim, apesar dele ter me dado 8 figuras, eu tenho um ciclo a cada 5 figuras. A sexta figura já volta a ser igual à primeira, pelo menos no aspecto das pinturas. Eu não estou levando em consideração ainda esse traço que ele está fazendo. Eu estou levando em consideração apenas as partes sombreadas, as partes pintadas. Então eu paro e penso da seguinte maneira. Ele quer que eu determine a posição 519. Como eu estou dividindo em grupos de 5, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 5. Baixo 1, coloca 0, 19. Isso aqui vai dar 3 vezes 5, 15, e sobram 4.
Então, vamos interpretar isso daqui. Quando eu dividi 519 por 5, deu 103 grupos de 5 figuras. Deram 103 grupos completos de 5 figuras. E sobraram 4 figuras. Sobraram 4 figuras. Ou seja, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Conclusão. O padrão da figura de número 519 tem que ser igual ao padrão da figura de número 4. E a figura de número 4 é a que tem essa parte sombreada aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Essa parte sombreada. E se nós olharmos para as alternativas, nós só vamos encontrar uma alternativa que tem essa parte sombreada, que é a alternativa letra C. Na alternativa letra C, eu tenho exatamente essa parte sombreada. Então veja que nessa questão, uma questão de uma banca muito importante, uma banca tradicional, uma banca muito responsável, uma banca que tem umas questões muito legais, que é a VUNESP. Alternativa letra C. Eu não precisei levar em conta a parte dos risquinhos. Não precisei fazer essa análise da parte dos riscados. Ok? Então, alternativa letra C. Vamos para uma próxima questão. Uma questão que segue o mesmo estilo, né? Ele vai te dar umas figuras e pedir que você identifique o padrão. Então vamos lá. Dada a sequência de figuras a seguir, de acordo com a lógica aplicada na sequência, da esquerda para a direita, a figura adequada a ocupar a próxima posição é. Então, o que ele fez nessa questão? Olha só. Vamos analisar. Ele pegou aqui, vamos chamar isso aqui como se fosse um quadrado. Ele dividiu o quadrado em partes. E ele pintou essa parte aqui de cima e essa parte lateral. Então, na primeira figura, ele pintou a parte de cima. Vamos representá-la aqui. Certo? Vamos tentar reproduzir um desenho que ele fez ali. Então, ele fez assim, ó. Então, ele fez esse desenho. Inicialmente, ele pintou essa parte, na figura 1, e pintou essa parte aqui também. Muito bem. Agora eu vou olhar para a figura número 2. Na figura número 2, ele manteve essa parte, certo? E ele pintou essa daqui, ó. Em outras palavras, ele trouxe essa daqui de cima para baixo, ele pintou a parte de baixo e manteve essa. Legal. Agora eu vou olhar para a figura número 3. Na figura número 3, ele já fez o seguinte, ele trocou isso aqui para cá, ele pintou aqui e pintou a parte de baixo. Então você tem que pensar da seguinte maneira. Na primeira figura, ele pintou em cima. Na figura número 2, ele pintou embaixo e manteve a lateral. Ora, se agora ele tem essa situação, a quarta figura, para manter o padrão, ele vai manter essa parte pintada e vai jogar essa parte que está aqui embaixo, aqui para cima. Essa é a situação. Então, a próxima figura, ele terá pintada essa parte aqui da esquerda e essa parte de cima. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra A. Ele pintou exatamente essa parte e a parte de cima. Então, são questões que você tem mais que observar, né? Aliás, é só observar. Procurar identificar o que ele está fazendo. Como que eu faço isso?
Eu olho primeiro o que ele fez lá desde o início, tento identificar uma regra, tento identificar um padrão para que eu possa aplicar nas questões ou na sequência que ele me deu. Perfeito? Portanto, essa questão tem como resposta alternativa a letra A. Vamos dar uma olhadinha nessa próxima questão. Ele fala assim: observe essa sequência de figuras formadas por triângulos brancos e pretos. Seguindo esse mesmo padrão, a quarta figura terá 12 triângulos pretos, 12 triângulos brancos, 18 triângulos pretos, 18 triângulos brancos ou 27 triângulos pretos. Então, mais uma vez, eu tenho que olhar o passado para poder prever o futuro. Então, vamos lá. Na primeira figura, vamos colocar aqui, triângulo branco, triângulo preto. Tenho triângulo branco, tenho triângulo preto. Vamos colocar aqui a primeira figura, a segunda figura, a terceira figura e a quarta figura. Muito bem. Na primeira figura, nós não temos triângulo branco, temos um único triângulo preto. Na segunda figura, nós temos um triângulo branco e 3 triângulos pretos. Na terceira figura, nós temos um total de 4 triângulos brancos, 1, 2, 3, 4, e eu tenho um total de 9 triângulos pretos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É essa observação que você tem que fazer. Muito bem. Então você observa o seguinte. Olha só. De 1 para 3, eu multipliquei por 3. De 3 para 9, eu multipliquei por 3. Então, seguindo essa sequência, a minha quarta figura terá que ser 9 vezes 3, ou seja, 27. Então, eu terei que ter 27 triângulos pretos. Na alternativa, a letra E, eu já tenho essa resposta. 27 triângulos pretos. Perfeito? Muito bem. Agora você deve estar pensando assim, tá, e os triângulos brancos? No triângulo branco, de 0 para 1, eu acrescentei uma unidade. De 1 para 4, eu acrescentei 3 unidades. Perfeito? Então, eu não tenho uma progressão geométrica como eu tenho aqui. E também não tenho uma progressão aritmética. Isso não é nem uma PA e nem uma PG. É uma sequência de números quaisquer. Então, o que acontece? Eu estou utilizando essa sequência, que ela é mais conclusiva para mim, porque ela mostra que de uma figura para outra, eu estou multiplicando a quantidade de triângulos pretos por 3. Então, eu optei em trabalhar com os chamados triângulos pretos, que fica mais fácil eu prever alguma coisa. Portanto, essa questão tem como resposta alternativa a letra E, serão ao todo 27 triângulos pretos. Perfeito? Vamos para mais uma questão, questão da VUNESP, que diz assim: considere as primeiras figuras dessa sequência. Então, ele está me dando uma sequência. Cada figura é dotada de 9 quadrados. E ele foi pintando esses quadradinhos aos poucos, né? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, figura 6, figura 7, 8, 9 e assim por diante. Perfeito? Muito bem. O que ele pede para você? Ele fala assim: na sequência de figuras, a figura 10 é igual à figura 1. Então, ele está dizendo que a figura número 10 é igual à figura número 1. Que a figura 11, é igual à figura 2.
que a figura 12 será igual à figura 3. E assim por diante. Isso quer dizer o seguinte: eu sei que eu posso ter novas figuras. A figura 13 seria igual à figura 4, a figura 14 seria igual à figura 5, a figura 15 igual à figura 6, e assim sucessivamente. Ele quer saber, dessa forma, quem será a figura de número 232. Então, ele quer que você determine a figura de número 232. Bom, então o que você tem que perceber é o seguinte: eu tenho repetições de figuras. Se a figura 10 é igual à figura 1, significa que a cada grupo de 9 figuras ela se torna repetitiva. Perfeito? É só você perceber o seguinte: aqui eu teria a figura 7, a figura 8 e a figura 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A cada grupo de 9, elas se tornam repetitivas. Então, eu vou pegar o número 232 e dividir por 9. Ora, 23 por 9, 2 vezes 9 são 18. Para 23, faltam 5. 52, 5. 5 vezes 9, 45. Para 52, faltam 7. Conclusão: eu tenho 25 grupos de 9 figuras. Sobrando 7. Então, sobrou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima figura. Conclusão: a figura de número 232 será exatamente igual à figura de número 7. E nós temos isso na alternativa letra B. Figura de número 7. É a alternativa letra B. Então vocês podem observar que essa questão é muito parecida com aquela questão do pentágono que foi dividido em 5 partes. Então chega um dado momento que você começa a fazer as questões e elas são muito similares a outras que você já resolveu. Perfeito? Tranquilo, né? Na nossa próxima aula, nós vamos ver as chamadas sequências de letras. Ao invés de ele dar um conjunto de figuras, ele vai dar um conjunto de letras, de palavras, para que a gente possa definir o padrão e encontrar a posição que ele quer, a posição que ele deseja. Ok? Espero por você. Um forte abraço, até lá. Tchau, tchau.